Então, queridos, vamos falar nesta noite sobre a estrutura de autoridade. Isso é muito importante, nós conhecermos esse princípio da palavra de Deus. Então, lá em Jeremias, no capítulo 10, no versículo 12, está escrito o seguinte: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Eu não sei você, mas quando eu olho esse versículo e eu vejo que Deus, ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, eu consigo ver Deus como um ser muito inteligente, um ser muito sábio. Eu vejo Deus como uma pessoa extremamente organizada. E na criação das coisas, ao usar a sua sabedoria e ao usar a sua inteligência, Deus gosta de ver as coisas em ordem. Deus não gosta de ver as coisas bagunçadas. Existem pessoas que eles gostam da bagunça. Existem pessoas que gostam da balbúrdia, sei lá se essa é a palavra correta, que falam por aí, da bagunça, né? Das coisas desordenadas. Até nos cultos, a Bíblia diz que o culto tem que ter ordem e tem que ter decência. Não pode ser feito de todo jeito e de toda forma. Deus, ele é um ser extremamente organizado. E para que o mundo que ele criou esteja dentro da ordem que ele deseja, Deus, ele estabeleceu princípios de autoridade e submissão. Então, a estrutura de autoridade é o meio pelo qual Deus, ele estabelece a ordem. Quando Deus criou o mundo, ele não queria que as coisas fossem bagunçadas. Então, a estrutura de autoridade é o meio pelo qual Deus estabelece a ordem. Ele criou essa estrutura, foi Deus quem criou. E por meio da estrutura de autoridade é que as coisas se mantêm numa ordem, porque sem essa estrutura as coisas estariam praticamente em desordens. E não sei se você dá para perceber daí, né, de onde você está, e tem uma pessoa aqui de costa olhando um quadrozinho ali, e esse quadrozinho tem ali uma ordem, né, de submissão e de autoridade. Uma pessoa liderando outras pessoas e outras pessoas liderando outras pessoas. Isso é o que nós chamamos de estrutura de autoridade. E essa estrutura de autoridade, sem essa estrutura, os anjos e os próprios homens viveriam num caos total. Seria uma grande desordem no mundo espiritual. Não existiria ordem entre os anjos e também não existiria uma organização entre os homens. Tudo seria um caos se Deus não tivesse estabelecido uma estrutura de autoridade. E essa estrutura de autoridade, ela funciona e ela é estabelecida pelo que nós chamamos de princípio de autoridade e o princípio da submissão. No mundo atual, no mundo de hoje, isso as pessoas não aceitam com um bom gosto. Não abrem um coração quando nós falamos de autoridade e de submissão. Porque o que o mundo é ensinado, o que o mundo é doutrinado, é a rebelião. Existe até novelas, sei lá, filmes, músicas de rebelde, eu sou rebelde, não sei o que rebelde, porque para as pessoas do mundo não está debaixo de uma autoridade, não seguir regras, não seguir normas, é o que eles querem, porque esse mundo, a Bíblia diz que ele é jaz do maligno, e o maligno, o princípio do reino das trevas é a rebelião, o princípio do reino das trevas é a desordem e é a bagunça. E esse mundo que nós vivemos, se você olhar a nossa sociedade, a cada ano que passa, a sociedade está ficando em um caos cada vez pior. A sociedade está se perdendo cada vez mais, está vivendo sem princípios. Porque é isso que o Deus desse mundo deseja, a bagunça total. Mas Deus, ele é o Deus da submissão e da autoridade, e o diabo, ele reina nesse mundo por meio da insubmissão e da rebelião. E cada dia que se passa mais, o que a gente consegue ver, são cada vez mais as crianças mais rebeldes,
os adolescentes mais rebeldes, os jovens mais rebeldes e os casamentos cada vez mais um pega para capar sem fim. Porque o mundo está se distanciando, está se afastando do princípio da autoridade e da submissão. Isso existe para que haja ordem na sociedade, para que haja ordem no ser humano. O ser humano não pode viver à toa, sem princípios, né? Então, falando de princípio de submissão e autoridade, o que são princípios, né? Princípios são as regras ou preceitos morais que conduzem as ações de um ser humano. Uma pessoa de princípios, uma pessoa que tem preceitos morais, ele não faz tudo que os outros estão fazendo, porque ele segue um princípio moral. Uma mulher de princípios morais, ela não vai vestir uma roupa porque a moda é essa. Não, ela é uma mulher de princípios morais, ela não vai vestir qualquer roupa. O homem com princípio, ele não vai seguir o curso deste mundo que cada vez mais se mostra um mundo sem princípios. E nós não podemos viver de acordo com este mundo, seguindo o rumo desse mundo, porque nós temos que entender que nós, como filhos de Deus, nós devemos viver uma vida debaixo da autoridade e na submissão. Nós não podemos ser o crente que diz, eu não gosto de regras, para que isso? Não era assim, para que isso, para que aquilo outro? Porque Deus foi quem estabeleceu as ordens, as regras, para que tudo funcione bem. Queridos, nada vai funcionar bem se não tiver normas, se não tiver regras. E nós, como bons filhos de Deus, nós temos que aprender esses princípios da submissão e da autoridade. Então vamos para o conceito. O que é autoridade? Existem várias formas de definir o que é autoridade. Eu quero trazer aqui uma definição mais simplificada possível. O que é autoridade? Autoridade é poder delegado por um ser ou uma instituição superior. Ou seja, autoridade é quando se dá o poder para alguém liderar alguma coisa, ser gestor de alguma coisa. E isso pode ser delegado por uma pessoa, por um ser, ou por uma instituição. Por exemplo, nós estamos aqui na Igreja do Verbo da Vida, né? A mim foi delegado ser o pastor dessa igreja. A igreja ela é uma instituição. Ninguém chega aqui e se autodeclara um pastor. Porque o pastor ele é a maior autoridade da igreja local. Entende? Tudo está na responsabilidade dele, mas isso foi delegado a ele. Eu não cheguei aqui e disse, eu sou o pastor dessa igreja. Não. Isso foi passado para mim, essa autoridade. Mas a autoridade também pode ser passada por pessoas. Se você formar um grupo de WhatsApp, alguém tem que ser o administrador. Não pode ter algo nesse mundo sem um cabeça. Sem alguém para ditar ali as normas, as regras, o que pode no grupo, o que não pode. Até um grupo de WhatsApp, se você montar, tem que ter alguém na posição de autoridade. Se alguém quiser formar um grupo de pessoas, um grupo X, vamos nos organizar aqui para um jogo de futebol. Vamos todas as quartas aí para um society ou uma quadra, não sei. Alguém precisa encabeçar essa equipe. Precisa ter alguém para falar em nome dessas pessoas, para ir lá alugar, fazer esse acordo, esse contrato, não sei, alugar. E precisa de uma organização. Senão, esse negócio não vai durar muito tempo. Toda organização de futebol que tem um bom líder, dura anos e anos e anos e vai. O que não tem um bom líder, logo se acaba. Eu digo isso porque eu já vi. E o pior que tem é o dos crentes. O dos crentes é o pior futebol que existe, é o futebol dos crentes. Infelizmente, quando eu brincava de bola, eu preferia brincar com os ímpios do que com os crentes. Com os ímpios tinha menos briga. Era mais calmo entre os ímpios. Mas com os crentes, misericórdia, Jesus. Cada crente brabo, cada crente valente, briga por tudo. É uma vergonha crente não entender o princípio de autoridade e de submissão.
É uma vergonha. Porque no reino de Deus as coisas funcionam por esse princípio. Mas no reino das trevas é a rebelião e a insubmissão. E nós, como crentes, nós não podemos viver debaixo da regra do mundo, mas debaixo dos princípios do reino de Deus. E tem crente que a gente ainda escuta falar, eu não gosto de regras, então você não gosta de Deus, meu querido. Porque isso é estabelecido por Ele. Então, autoridade é um poder delegado por um ser ou por uma instituição superior. E o que é submissão? Submissão, podemos definir como... Submissão é a disposição, tem que partir do coração, é uma disposição, tem que ser algo de livre-arbítrio, né? A submissão é a disposição para aceitar um estado de dependência, obediência, rejeição a uma autoridade. Vamos supor que alguém cria um grupo do WhatsApp, sei lá, alguma coisa aí. Aí lá ele diz, olha, esse grupo aqui tem tais regras. Você não pode estar falando palavrão, não pode estar postando certas coisas. E aí, quando a pessoa postar, ela está sabendo que não pode. O que me irrita com essas pessoas é que elas sabem que não podem, na hora de entrar no grupo, está sabendo quais são as regras, mas quando ela fica dando uma de doido, de quem não sabe das coisas, e acaba postando coisas que não convém. E aí o administrador vai entrar lá, olha, você não pode, tal. Aí o administrador já bloqueia aquela mensagem para ninguém ver. Aí depois a beleza da Rosa ainda fica com raiva. Olha o que fizeram com minha mensagem. E você não sabe, abençoado, que não pode. Quer fazer bagunça, quer trazer desordem. Graças a Deus, que agora acabou mais alguma bagunça no nosso grupo do WhatsApp da igreja, porque no começo, quando chegava o período de política, era a misericórdia de Deus na causa. Graças a Deus, essa política foi super calma no grupo, porque parece que estão entendendo como é que as coisas funcionam, né? A igreja, ela não é partidária. Amém? A igreja, ela é fora da política. Os membros da igreja são eleitores e votam quem eles bem querem, quem bem entende. E o grupo do WhatsApp da igreja não é para fazer politicagem, nem política, nem nada desse tipo. É somente para divulgar as coisas da igreja. E teve pessoas que demoraram a entender isso. E graças a Deus, essa política que passou, eu não tive dor de cabeça, não tive problema com essa questão de WhatsApp da igreja. Amém, amém, por isso. Graças a Deus. Né? Na pandemia foi mais complicado, porque todo mundo era um médico, todo mundo era PhD em medicina, né? Queria saber mais do que os próprios médicos, e foi um negócio difícil de administrar, porque o ser humano é uma bênção. E o que normalmente, quando a gente estuda estrutura de autoridade, a gente entende que a grande maioria das pessoas, elas se comportam por meio de algo que enganou um querubim ungido. Na criação de Deus existia um querubim ungido, e esse querubim, quando ele passava, por causa do brilho dele, se chamava assim de Lúcifer, o portador de luz, aquele que brilha. E esse querubim, ele foi enganado pela soberba, a soberba enganou ele. E a soberba, ela é igual ao mau hálito. Todo mundo percebe, menos a pessoa. E a pessoa soberba é aquela pessoa que vive em confusão, vive em contenda, vive por cima da carne seca, é o sempre que tem razão, é o certo em tudo, é a pessoa soberba. E a soberba, ele é um princípio do reino das trevas. O princípio do reino de Deus é a humildade, submissão. E as pessoas soberbas, elas odeiam serem corrigidas. A Bíblia diz que toda discussão, toda briga, toda contenda é por causa da soberba. Porque o soberbo nunca está errado. É interessante quando a gente vai aconselhar casais, porque os dois estão certos, nenhum está errado. Eu nunca vi um casal para querer um conselho pastoral, para dizer, pastor, eu errei, estou errado. É o outro, eu também errei, eu também estou errado. Não, os dois estão certos. Mas por que eles estão brigando? Porque a soberba está reinando naquele casamento.
Mais na frente a gente pode ver algo relacionado à soberba. Então, a submissão, ela é a disposição para aceitar um estado de dependência, obediência, sujeição a uma autoridade. Então, se a submissão não for do coração, se não tiver uma disposição para aceitar, a pessoa pode ser obediente e não ser submissa. Porque obedecer não quer dizer que a pessoa é submissa. Porque obedecer, a pessoa pode obedecer por causa do poder de alguém, mas a submissão é algo que só pode existir se for do coração. Se houver uma sujeição. Por exemplo, quando o pai ou a mãe diz: menino, joga esse lixo lá fora. Vou não. Vá, senão... Aí ele vai. Você acha que ele está indo por obediência ou por submissão? Não existe submissão nessa obediência. Entende? Porque a submissão é algo que é do coração. Não, eu vou porque paiinho está pedindo. Não, eu vou porque maninha está pedindo. Então, essa criança está indo pela submissão. A submissão é algo voluntário do coração. Já a obediência, não. A pessoa pode obedecer até debaixo do cinturão, como eu já obedeci muito. Na base do cinturão, no espinhaço. Eu já obedeci muito assim. Então, eu não era submisso. Mas eu obedecia, por causa do poder que é dado aos pais. Os pais são autoridades. Os pais estão revestidos de autoridade. Mas cada vez mais essa autoridade tem se perdido entre os pais. Mais na frente eu falo sobre isso. Então, muitas vezes a submissão ela vai requer a renúncia à sua vontade para fazer a vontade do outro. Então, a submissão às vezes não vai ser muito confortável. Porque para me submeter, eu tenho que deixar a minha vontade para fazer a vontade do outro. E nem sempre isso vai ser confortável. E nem sempre vai ser muito prazeroso. Porque às vezes, se nós estivermos abaixo de um líder ruim, um líder sem noção de liderança, um líder que não sabe o que é liderar, ele vai se tornar um ditador. E quando nós estamos abaixo de um ditador, nós temos que estar em submissão. E nessa situação, a gente vai ter que fazer força para estar em submissão, para fazer de coração. Mas, gente, é triste quando nós estamos debaixo de uma liderança que tem uma característica mais de um ditador do que de um líder, de uma autoridade. E aí a gente vai ter que sofrer um pouco para estar em obediência a Deus. Não para obedecer diretamente o homem, mas obedecer a Deus, porque nós precisamos nos submeter a todas as autoridades. Isso é uma coisa, isso é um fato. Então, a submissão é a atitude de servir de boa vontade. Ela tem que vir do coração, senão não existe a submissão. Esses são mais ou menos os princípios. E um erro muito comum, as pessoas acharem que a submissão é uma posição de inferioridade. E não é. A submissão, se estivermos debaixo de uma boa liderança, a submissão é algo prazeroso. A submissão ela é uma proteção. Eu fico pensando comigo mesmo, rapaz, era tão bom quando era criança. Não tinha preocupação com nada. Não tinha preocupação com o mercado, com conta de água, conta de luz. Sabe? Quando era criança, o único objetivo era brincar e se divertir. Quando não estava se divertindo, estava brincando. Não estava brincando, era vida boa demais. Chegava em casa, comia, engolia a comida, já saia correndo para ir para a rua brincar de manhã, de tarde e de noite. Por quê? Porque quando nós somos crianças, nós estamos submissos à autoridade dos pais. E a submissão, quando nós temos uma boa autoridade, a submissão é o lugar mais confortável para se estar. Porque na submissão nós não temos o peso que é a posição de autoridade. A posição de autoridade é muito distorcida nesse mundo. As pessoas veem a autoridade como uma posição de estar mandando nas pessoas, dar ordem nas pessoas, ser aquele que dita as coisas, e isso não é ser autoridade.
A autoridade é aquele que entende que tem que dar vida pelas pessoas que estão submissas a você. A autoridade tem que entender que ele tem que suprir essas pessoas, ele tem uma responsabilidade com essas pessoas, ele tem que amar essas pessoas e dar a sua vida por essas pessoas. Quando alguém entende isso, essa é a verdadeira posição de autoridade. Tem pessoas que entendem, vê a posição de autoridade totalmente distorcida de sua realidade. Olha aqui, ó. Deus Pai é o maior exemplo. Ele é o exemplo perfeito da atitude que os que se encontram em posição de autoridade devem manter. Você não vê Deus sendo um ditador, um ser cruel, um ser carrasco. Não, Deus ele é um bom pai. Deus não força as pessoas a nada. Ele deu o seu único filho para morrer por toda a humanidade. E a gente não vê Deus forçando ninguém a aceitá-lo. A gente não vê Deus forçando ninguém a amá-lo. As pessoas podem até nem crer nele. E ele dá esse direito ao ser humano de não crer nele, de rejeitar ele. Porque Deus não é um ditador. E Deus, Pai, é o maior exemplo de autoridade que nós podemos ter. Temos que nos inspirar em Deus para poder sermos uma pessoa que realmente sabe estar em uma posição de autoridade. E se tratando de submissão, Jesus, ele é o exemplo perfeito da submissão bíblica que devemos manter em nossas vidas. As pessoas acham que é humilhante estar na submissão. Não, gente. Jesus, em nenhum momento você vê ele se sentindo humilhado por servir as pessoas. Submissão é uma posição para estarmos servindo as pessoas. Os discípulos ficaram chocados, no estado, em choque, quando Jesus foi lavar os pés deles. Porque naquela cultura o pessoal andava de aquelas alpercatas, criava muita crosta de grude nos calcanhares, nos pés, porque andando naquela terra, não tinha calçamento asfalto, né? Era na terra. E a gente sabe quando vai andando na terra, naquele calor que é o Oriente Médio ali, ele vai entrando o suor e a terra vai criando mais crosta ainda. Quando ele chegava na casa de alguém, quem tinha um servo tinha que lavar os pés da pessoa para poder entrar. Então, no conceito do mundo, aquela pessoa ali era uma pessoa humilhada, era uma pessoa que não era ninguém na vida. E Jesus ocupou aquela posição para dar exemplo de submissão. Dar exemplo de submissão. No mundo, as pessoas só querem estar lá em cima, olhando as pessoas assim, de cima para baixo. No reino de Deus, não é assim que as coisas funcionam. No reino de Deus, se nós queremos prosperar, precisamos entender o princípio da submissão e da autoridade. Então, eu passei sem querer esse. Isso mesmo, foi sem querer. Autoridade. A pessoa investida de autoridade, ela conduz e lidera determinado grupo de pessoas que estão abaixo de sua influência. Entenda, não é porque uma pessoa está na posição de autoridade que ela vai conseguir exercer sua autoridade. Quem está na posição de autoridade, ela tem poder, ela recebe poder. Mas esse poder não é nada se não existir a submissão. Então, uma coisa depende da outra. O poder da autoridade, ela vem da submissão e não necessariamente da autoridade. Eu vou dar aqui um exemplo, só para você entender. Digamos que nós formamos aqui um grupo de, de 15 pessoas. Não, fazer aqui um grupo de 15 pessoas, e aí nós vamos organizar tal coisa, para ser assim, assado, coisado. Beleza. Aí, para que haja ordem, a gente coloca um líder. Então, esse líder, ele está revestido de autoridade, de poder, para organizar essas coisas. Você tá compreendendo esse exemplo? Se as pessoas desse grupo que se organizaram e colocaram um líder, se elas não se submeterem a esse líder, não houver a submissão, o poder não existe. Por mais que alguém esteja na posição de autoridade, se ela não souber influenciar as pessoas que estão abaixo delas, para ganhar o coração delas, ganhar o respeito delas, a posição de autoridade dela não serve de nada. Sabe aqueles pais
que tem autoridade sobre os filhos, porque é pai e mãe são autoridades. Menino faz isso, menino não faz. Menino para com isso, menino não para. Você acha que esse pai e essa mãe têm autoridade sobre o filho? Tem autoridade desse jeito? Mas ele está na posição de autoridade, sim ou não? Está na posição, mas existe essa autoridade? Aí está aqui, menino não mexe aí não, menino mexendo. Se não parar de mexer, vai levar uma pisa, e o menino mexendo. Aí, olha, lá vem um pastor. Poxa, o que é que o pastor tem a ver com isso? Ó, tu para de mexer que o pastor vem ali. O que é que o pastor tem a ver com criança mal educada, sem disciplina, que o pai tem que apelar, ou a mãe apelar para uma força maior, alguma coisa mais, criar um bicho-papão, sei lá o quê, para poder ter um tipo de influência sobre a criança. E crescendo assim vai ser pior. Se quando é criança não obedece, imagine quando crescer. Não tem, está na posição de autoridade, mas não tem autoridade. Aí tem que apelar. Ó, se tu não mexer aí, se tu não parar de mexer aí, eu já vi, até vezes de eu chegar aqui, e pessoas falando, ó, para que o pastor venha aí. E que pai e mãe é essa, pelo amor de Deus? E uma vez eu ouvi dizer mesmo, não tem nada a ver com isso aí não. Autoridade, sem a sua influência pessoal, não serve de nada. Para existir autoridade, é necessário a submissão. Repita comigo. Para existir autoridade, é necessária a submissão. Sabe aqueles maridos que são muito machoxô? São todos todo poderoso e tudo tem que ser feito na marra, do jeito que quer, do jeito que bem entende? Ninguém fica submisso a ele. Ninguém, não existe submissão. Quando vira as costas, é tudo feito ao contrário. E é questão de tempo para o casamento desandar. Porque mulher nenhuma vai suportar, por muito tempo, um homem muito, muito bruto, que abusa da sua autoridade. Nenhum filho vai aguentar por muito tempo estar debaixo desse teto. Você já viu lares, casas, que os filhos, eles fazem de tudo para sair logo dentro da casa? Eu conheci aqui uma família que era amigo nosso, que o homem tinha várias filhas e um filho, e todos saíam de casa escondidos, fugia. Todos foram embora, combinavam com os outros da família para anoitecer, não amanhecer na casa, sair na madrugada, na calada da noite, comprar uma passagem para outra cidade, porque não suportava mais estar debaixo da autoridade do pai. De tão bruto que era, tão dominador que era, entenda. Nenhuma autoridade existe sem a submissão, e a submissão é algo do coração. O líder, o pai, a mãe, o chefe de família, o patrão, o gerente, o pastor, o líder de departamento, seja quem for, que estiver numa posição de autoridade, se ele não souber influenciar as pessoas com amor, com respeito, com dedicação à posição que lhe foi colocada, ele nunca vai ter autoridade sobre as pessoas. Eu não quero ser um pastor que as pessoas façam as coisas comigo por medo, por obrigação. Eu ensino aqui. Mulheres se vistam comportamento bem composto. Quando passa na rua, tá a irmã quase nua. Eu vou fazer o que? Eu vou lamentar. Porque se o Espírito Santo não convencer, não sou eu quem irei convencer ninguém. Agora fica falando, nessa igreja aí as pessoas se vestem do jeito que bem quer, que bem entende. Mas na igreja ensina como uma mulher deve se vestir. O homem pode andar aí fazendo tudo que for de errado, mas essa igreja não ensina ninguém a fazer as coisas, andar de acordo com esse mundo. Essa igreja ensina as pessoas a andar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Agora, forçar, essa igreja não força ninguém a obedecer. Ou obedece de coração, pela direção do Espírito Santo dentro de você, ou viva do seu jeito. Mas impor a gente não impõe, não. Você está aqui? Diga, a submissão é de coração. E a obediência não. Existem igrejas que as pessoas, elas impõem a se vestir daquele jeito. Aí está lá, a pessoa se vestindo.
Mas dentro da pessoa existe um desejo de sensualidade, de mostrar as curvas do seu corpo. Aí está lá, irmão, você não pode vestir calça, porque aí está lá as irmãs com as saias justas, tão justas, que parece que coloca manteiga nas laterais, para vestir com as pernas para cima, força na saia. Fica tão justo que elas vão ficar parecendo um pinguim. Anda assim, ó, forçado, para poder mostrar as curvas do corpo, porque dentro dela ela quer mostrar seu corpo, quer mostrar suas curvas, mas está numa doutrina, está num dogma de homens que impõem algo. Mas não existe submissão. Existe uma obediência cega, mas submissão não. É por isso que a gente ensina mulheres, se vistam com portes. O modelo de vestes que a Bíblia fala é com decência. A Bíblia condena qualquer tipo de vestuário, seja masculino ou feminino, que seja com a indecência. Tem que se vestir decentemente. Eu não sei o que foi. A manteiga é... Vocês estão entendendo? Se não for de coração, não existe submissão. Eu trabalhei muito tempo então depois eu falo sobre isso. Entenda. A autoridade não deve ser imposta, e sim reconhecida. Você entende isso? Então, se você é pai, se você é mãe, entenda uma coisa. Filho rebelde, os filhos rebeldes não é fruto de quem está lá fora, não. Os filhos rebeldes são fruto dos próprios pais. Aí fica depois querendo se culpar. Não, os pais abusam da sua autoridade e o abuso da autoridade gera rebelião. Isso é comprovado. Ninguém suporta não um ditador, uma ditadora. Ninguém suporta não. A criança sabe quando ela faz uma coisa errada e leva a piso e sabe que errou, ele entende isso. Mas quando os pais abusam demais da autoridade, de coisas que ele nem direito tem, porque toda regra existe exceção. Os pais têm autoridade, mas não é toda a autoridade possível. Não existe limites na autoridade dos pais, assim como existe limite na autoridade do marido, como existe limite na autoridade do pastor, existe limite em qualquer tipo de posição de autoridade. E a rebelião é resultado da criação. Vocês estão aqui? Tem até um dizer que fala que a geração que foi criado com metiolate que não arde, é a pior que tem. Quem foi criado com metiolate que arde? O de hoje não arde, não. É a mesma coisa de água, né? É a geração do mimimi. Né? Então, entenda uma coisa. Toda autoridade, ela foi instituída por Deus. Toda. E aqui eu quero ler com vocês esse versículo, em Romanos 13, 1 e 3, que fala o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Toda posição de autoridade que existe foi Deus quem instituiu. Entenda. A posição da autoridade só existe porque Deus permitiu que existisse. Porque Deus, ele é o Deus que tem toda a autoridade, está contida em Deus. E Deus, ele estabeleceu as instituições de autoridade, as posições de autoridade, não as pessoas que estão nela. Exemplo, quem é o atual prefeito de Oricuri hoje? Ricardo Ramos. Foi Deus quem colocou Ricardo Ramos como prefeito de Oricuri? Não. Quem foi? Os eleitores de Oricuri. Mas a posição de prefeito só existe porque Deus permitiu que existisse. Então, a posição de autoridade. Futuramente tem um novo prefeito já a partir de janeiro, que é o Victor Coelho. Foi o povo
que elegeu. Deus não. Deus nem título tem. Deus não vota. Você entende? Não foi Deus que colocou Bolsonaro como presidente do Brasil. Não foi Deus que colocou Lula como presidente do Brasil, porque Deus não vota. Você está aqui? Quem vota são os eleitores. Então, a partir do momento que tem alguém que não foi eu não votei nessa pessoa, eu não preciso me submeter. Quem disse isso? Precisa se submeter sim, desde que não esteja ferindo a palavra de Deus. Sabe, qualquer pessoa que esteja numa posição de autoridade, seja pai, seja mãe, seja presidente, prefeito, governador, juiz, que determine qualquer tipo de lei ou qualquer tipo de coisa que seja contra os princípios da palavra de Deus, nós não temos o direito de obedecer, nós não somos obrigados a obedecer. Mas se não fere a palavra de Deus, todos nós temos a obrigação de obedecer se foi você que votou ou não. Porque a posição que eles ocupam foi Deus que estabeleceu. E olha o que diz aqui o próximo versículo. De modo que aquele que se opõe à autoridade, ele resiste a quem? À ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo. Nunca é bom você se opor a uma autoridade, seja quem for. Seja lá no horário do futebol, tem um líder, não é interessante se opor a ninguém. E se tratando de igreja, é pior ainda. Todas as pessoas que eu conheci dentro de igreja, e olha que eu tenho um tempo de igreja, viu? Eu tenho décadas de crente. E eu já vi todas as pessoas que se levantam contra uma autoridade trarão sobre si mesmo condenação. Por quê? Quando nós nos levantamos contra uma posição de autoridade, gente, nós estamos nos levantando contra o próprio Deus. Entenda isso. Seu gerente, seu patrão, seu pai, sua mãe, líder de departamento, qualquer pessoa lá fora revestida de autoridade, nós não podemos resistir a elas. Se colocar contra. E sempre tem pessoas que se levantam contra as autoridades. Miriam e Arão, por ser irmãos de Moisés, se acharam no direito de falar contra Moisés, porque Moisés foi casar com a mulher cuxita. Está errado. Quando se levantaram, ela ficou leprosa imediatamente por ter se levantado contra seu líder Arão, ou seu líder Moisés. Não aconteceu nada com Arão, porque quem encabeçou aquilo ali foi Miriam. Gente, não prospera quem se levanta contra autoridades. Não se levante contra autoridade alguma, porque se levantar contra qualquer autoridade é se levantar contra Deus. Você quer se levantar contra Deus? Então respeite qualquer pessoa em posição de autoridade. Quando você chega em um estabelecimento, as pessoas, elas já são, tem pessoas que já estão acostumadas a ser maltratadas pelos outros, que já são ásperas. E tem pessoa que exerce tão péssimo sua posição que os outros são ásperos por conta disso. Nunca esqueci um dia que eu estava com uma intoxicação, estavam umas manchas vermelhas enormes me incomodando, e aí atendi um médico lá no meu trabalho, ele disse, olha, se tu não for no hospital tomar uma injeção, tu não vai dormir essa noite não, vá lá. Aí eu fui, pensando que era só assim. Cheguei lá, tem médico aí? As pessoas que estavam lá, tinha 2 mulheres, falaram, tem não. Tem mesmo não? Tem não. Eu disse, então me lasquei. Porque à noite eu não vou dormir. O médico disse que eu não vou dormir. Então estou lascado. Desculpa a expressão, né? E aí, quando eu saí, mais ou menos uns 10 metros, ei, vem aqui. Digo, tem. Mas tu disse que não tinha? Tem. É porque a gente ia ver se tu ia ser grosso com a gente. Se tu ia falar áspero, porque tu ia dormir assim hoje. Mas como você foi educado, pode entrar, tal. Mas, rapaz, que terrível é esse mundo que nós vivemos. Entendo o outro lado, porque as pessoas chegam lá tudo cheio de direito. É tudo cheio de direito, você é mais cheio de direito.
não entende que ali a pessoa que está trabalhando ali é uma autoridade, sim, e merece ser respeitado. E a pessoa que está lá tem que entender que ela está ali para servir as outras pessoas. Se não fosse as outras pessoas, ela não estaria lá. Você entende? Mas o mundo é tão diabólico, o mundo vai tanto pela influência maligna, que as pessoas vivem se devorando umas às outras. É tudo cheio de direito. E sabe quem é mais cheio de direito? É quem mais está errado. Quem mais está errado é quem... Eu vi uma irmã falando para mim, que ela trabalha de dentista lá em Serra, e aí tinha as pessoas para ser atendidas, e ali o material não deu para atender todo mundo. Quando ela chegou lá fora e disse, olha, não tem material para atender todos vocês. A pessoa lá já se espritou. Já se espritou daquele jeito, né? Ah, que não sei o quê, não sei o quê. Não, mas não tem. Mas não pode, eu estou aqui esperando não sei o quê, não sei o quê. Que dia vai ter agora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E brigou e falou. Aí depois a funcionária veio e disse, olha, ainda tem um aqui que dá para fazer mais para uma pessoa. A irmã disse, olha, mas esse rapaz está na tua frente. Veja com ele. Quando foi com ele, o jeito que ela falou, ele disse, não, eu não vou dar minha vez a ninguém. Ela foi embora, com raiva, brigando, só dando tiro para tudo quanto era lado. Depois o rapaz disse, se ela soubesse pedir, até que eu ia ceder a minha vaga. Só que quando for apurar a história, aquela menina estava lá, era de penetra. Nem na lista mesmo da reserva ela estava. Os errados é os mais cheios de direito que existem. Porque eles vivem debaixo de um princípio das trevas chamado rebelião e submissão. Não se submeta a nada, a ninguém. A coisa mais bonita que existe é você chegar em algum lugar e você se submeter a quem está ali, atendendo, fazendo seja o que for. Precisamos aprender o princípio do reino de Deus, que é o princípio da submissão. E respeitar as autoridades. Amém, queridos? Você está aqui? João capítulo 19, versículo 10. Diz, então Pilatos o advertiu. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade? Olha, cheio de estufou o peito. Eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Jesus não disse que Deus colocou Pilatos. Porque quem colocou Pilatos lá foi Roma. Mas a posição que Pilatos exercia foi estabelecida por Deus, a posição. E Jesus se submeteu a todas as autoridades aqui na terra. Ele podia dizer, não, eu sou Deus, eu sou o Criador, não vou me submeter a você não. Não, se submeteu tranquilo. Jesus não teve nenhuma dificuldade, ele como Deus, como Criador, ele não teve dificuldade de se submeter a ninguém. Ele foi submisso a seus pais, ele foi submisso a todas as autoridades. E Jesus é o grande exemplo de submissão. Repita comigo, Jesus é o grande exemplo de submissão. Agora, vamos ver aqui a autoridade e submissão no lar, nas casas. Agora eu quero fazer uma pergunta, vamos ser bem sinceros. Você acha que nos lares, nas casas desse Brasil, desse mundão, esses lares estão vivendo debaixo do princípio da autoridade e submissão? Você acha que de fato estão obedecendo esse princípio? Por isso que a sociedade de hoje ela é o que é. Não estão seguindo os princípios. Mas minha casa e a sua casa precisam estar vivendo o princípio da submissão e autoridade. No princípio de submissão e autoridade, nenhum lar. Quem é a maior autoridade dentro de uma casa? Quem é? O marido. Vai que essa casa tenha mais de um homem, né? O marido é o chefe da casa. Ele é a maior autoridade dentro de um lar. Você acha que isso está sendo vivido nos lares desse Brasil, desse mundão aí afora? Eu acompanhei um tempo que isso era real. Eu acompanhei um tempo que, quando o marido chegava em casa,
Ninguém almoçava, ninguém podia estar com a fome que fosse. Podia as tripas aqui estar comendo as costas. Mas ninguém comia enquanto ele não chegasse. Quando ele chegasse, ia se sentar à mesa e comer. Hoje, não existe esse princípio hoje em dia. Quando ele chegar, olhe lá se tiver só os ossos para ele. Antigamente, quando colocava ali a mesa e todo mundo com fome esperando ele chegar, quando ele chegava, já tinha a cadeira dele, o cabeça. É a cadeira dele. Ninguém senta aí. Hoje, Juninho faz caquinha, pinta e borda na cadeira do chefe da casa. E quando ele sentava ali, que todo mundo estava ali com fome para esperar, o maior pedaço de carne, a coxa do frango, era exclusivamente dele. Tudo isso eram gestos de que naquela casa ele é o cabeça. Naquela casa, todos esses gestos, seja a cadeira, seja o maior pedaço de carne, seja começou a acontecer, aquilo ali vai passando uma lição para os pequeninos, vai passando uma lição para as crianças crescerem com respeito ao chefe do lar. Respeito ao dono da casa. E hoje em dia é pelo menos parecido com isso. Por que você acha que a sociedade não é por acaso não, queridos? Efésios capítulo 5, versos 22. As mulheres sejam ao seu próprio como? Por que você acha que está escrito? Alguém quer chutar? Por que será? Qual é o grande mistério desse versículo profundo em Deus? As mulheres estão com dificuldade para se submeter ao marido. Gente, por incrível que pareça, a maioria dos lares hoje, quem manda e desmanda são as mulheres. Isso é machismo. Não, isso é princípio de autoridade e submissão. Como é que a mulher tem que se submeter ao marido? Como ela se submete a Deus. A mulher se submete a Deus, ela está sendo humilhada? Não. Por que ao marido ela vai ser humilhada? Não é. Isso se o marido entender sua posição de autoridade. Porque se ele não entender sua posição de autoridade, vai ser difícil a mulher se submeter. Porque a autoridade do marido tem seus limites também. Você acha que a mulher tem que fazer tudo que o marido manda? Sim ou não? Depende do quê? Se o que ele mandar estiver fora dos princípios da palavra de Deus, mulher nenhuma tem a obrigação de atender. Se o marido chegasse em casa, mulher, uma irmã crente, o marido descrente, chega, a partir de hoje eu quero você andando só de mini saia, roupa bem curtinha, né? As tomadas que caem em tudo, as costas nuas, quero que você use toda sensual. A mulher de Deus é obrigada? Ela tem que obedecer? Não, porque isso está ferindo os princípios da palavra de Deus. Que a mulher tem que se vestir com decência, composta, sem sensualidade. Então, o poder do marido é limitado. Qual é o poder do marido? O marido, pelo ter autoridade, ele entender que a posição de autoridade dele é suprir o seu lar, entende? Proteger seu lar, sustentar. Ele tem que ter aquela posição do macho alfa nesse sentido. E tudo que ele precisar, se ele estiver cumprindo os princípios da palavra de Deus, a mulher ela precisa entender: eu preciso estar abaixo do meu marido, porque se estiver abaixo, ela está debaixo de proteção. Na submissão está a bênção. E a mulher, para olhar para o marido, ela tem que se sentir protegida. Ela não pode olhar para o marido e ter medo do marido.
Não pode ter medo. Tem que se sentir protegida. Não como um colega meu uma vez, que a mulher disse, amor, tem uma cobra aqui. E ele disse, eu vou ali chamar um homem. Quando voltou com o homem, a mulher tinha matado a cobra. Tem homens hoje em dia, gente, que não ajuda. Tem certos homens hoje em dia que é uma vergonha, queridos. Vocês estão aqui? Eu vivi Quando eu era recém-casado, Sandra trabalhava numa loja aqui em Oricuri, e eu totalmente desempregado. Mas eu determinei algo em minha vida, por mais que eu esteja desempregado, do jeito que for, sem receita nenhuma, a comida da minha casa, quem coloca na mesa sou eu. Porque que orgulho eu vou ter de homem se eu não sustentar minha casa? Você está aqui? Ela trabalhava. Mas quem colocava comida no prato era eu. Me desdobrava, Deus provia, sei lá o que fosse, mas nunca faltou nada para comer. E eu sempre fui muito grato a Deus, porque eu entendo, se Deus me colocou como chefe dessa casa, Deus vai prover. E nunca irá faltar, e nunca faltou, com emprego ou sem emprego, nunca faltou o que comer na minha casa, porque Deus é a minha provisão. Você está aqui, eu não deixei. Sabe, minha filha, você pode trabalhar, você pode ganhar 1 milhão de vezes mais do que eu. Agora, comida de casa, quem coloca sou eu. Vá cuidar dos seus cabelos, de suas unhas, vá comprar as roupas mais caras que tiver na cidade, mas a comida em casa, quem coloca sou eu. Você está aqui? Amém? A sociedade primitiva ela funcionava da seguinte forma. Os homens, quando tinha um casal de jovens noivos, quando eles estavam noivos, os homens na sociedade primitiva, eles preparavam o homem para o casamento, o jovem. Ensinava a caçar, a pescar, a prover para o lar. Quando ele casava, ele não ficava perdido dentro de casa. Já a jovem, as mulheres mais velhas pegavam ela e ia treinar ela, dizer, olha, você como mulher vai fazer assim, 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 assado. Quando eles se casavam, eles não tinham choque. Eles não ficavam perdidos procurando qual era o seu lugar naquela família. Não, cada um já sabia seu papel, cada um sabia a sua função. Ninguém se sentia humilhado. Ela não se sentia humilhada porque estava ali limpando a casa, cozinhando e educando os filhos. Não, ela se sentia orgulhosa daquilo. As mulheres de hoje, elas querem se sentir humilhadas se estiver em casa. Eu não sei se é porque os homens não exercem o papel de fato de autoridade. Porque se o homem exercer de fato o papel de autoridade no lar, numa casa, a mulher tem que se sentir protegida, bem nutrida, sabe? E bem satisfeita, porque ela tem um homem em sua casa. Mas tem homens de hoje que quando eles não são frouxos demais, é tão vaidoso ao ponto de todo o dinheiro só gasta neles e na mulher nada. Existem mulheres que vivem numa situação precária, mas o homem parece o Brad Pitt. Sabe? Todo nos panos, todo na grife, e a mulher com roupa da feira, e olhe lá, se não comprar num bazar. Vocês estão aqui? Que mundo nós vivemos, meu querido? Está tudo pelo avesso, está tudo ao contrário. Vocês estão aqui ainda? O tempo está acabando, eu vou já parar por aqui. Efésios 5:23. Porque o marido, ele é o quê? Cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. O exemplo de que o homem tem que ser de casa é ser marido, é ser cabeça, como Cristo também é. E o que foi que Cristo fez pela igreja? Cristo deu sua própria vida pela igreja.
Esse é o modelo. Meu querido, se algo está dando errado no seu casamento, é porque vocês não estão vivendo os princípios da palavra de Deus. Porque se viver o que diz aqui, seu casamento vai durar pelo resto da eternidade. Até que a morte os separe. Não, até que a morte os separe. Porque as pessoas não querem obedecer os princípios. Olha aqui, ó. Efésios 5:24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Esse tudo é condicionado ao que a palavra de Deus ensina. Mas qual é o grande problema das mulheres? Qual é a grande deficiência? É a submissão. E qual é a grande deficiência do homem? Parece que é dar sua vida pela esposa. Por quê? Porque olha aqui, ó. Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo deu a vida pela igreja. O homem tem que dar a vida pela sua esposa. Se chegar um assaltante, um ladrão chegar na casa, entrar, o homem tem que proteger toda a família. Ele não pode se esconder debaixo da cama. Não pode. Tem um vídeo que eu vi aí no YouTube, uma delegacia, que como estava lá, mas a mulher, chegou um cara lá para matar a mulher, o homem foi o primeiro a se esconder debaixo da cama, numa mesa lá, foi o primeiro a se esconder. E a mulher ficou lá, e ele lá, escondidinho, e a mulher fora. É uma vergonha um negócio desse, não? Lá em casa, qualquer chiado que der no muro, qualquer coisa que der assim na casa, e Sandra é meio nervosa, qualquer coisa que falar, eu não estou nem aí. Eu vou abrir a porta, eu já vou olhar o que é, quero nem saber. Eu não tenho inimigo. Eu não tenho o que temer. Se for vagabundo, vagabundo não lidar com um homem de verdade. Vagabundo não. Vagabundo não prospera. Mais medo está ele quem está entrando. Quem tem mais medo é quem está entrando fazendo a coisa errada. Eu acendo a luz já é para vazar. Agora, quem tem inimigo não pode acender uma luz de uma casa. Mas como eu não tenho, eu acendo. Quer fazer, tem gente aqui, e essa casa tem homem, e esse homem não vai se esconder debaixo da cama. Pode ter certeza disso. Você está aqui? Meu Deus, parece que os homens de hoje é tudo criado por vó. Efésios 5:28. Assim também os maridos devem o quê, gente? Amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Eu dou a minha vida pela minha esposa. Por quê? Porque esse é meu papel, essa é a minha função. Se eu não entender isso, eu estou errado. Quando diz a vida é em todos os sentidos. Tenho que lutar, suar, batalhar para sustentar e manter minha casa. Então, todo o dinheiro que eu pego no suorzinho trabalhado é para o lar, para sustentar a casa. Minha pessoa, minhas vaidades, ficam em último lugar. Por quê? Porque esse é o princípio. Tem que dar vida. Mas Deus é tão bom que quando Deus vê a gente obedecendo, Ele nos faz prosperar. Você está aqui? Ele nos faz prosperar. 5:29. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Entenda, a Bíblia nos ensina a ser marido. A Bíblia ensina você a ser mulher. A Bíblia ensina a ser filho também. Tem as instruções para filhos, mas não posso mais, porque já estourei aqui o meu tempo. Mais do que o suficiente. Né? Eu posso ser que eu continue essa ministração para falar sobre o que a Bíblia diz sobre filho. Pastor, o senhor não tem filho, como é que o Senhor vai instruir sobre filho? Eu não vou dar minha opinião sobre como criar filho. Eu vou dar a opinião de Deus, que ninguém tem mais filho do que Ele. Você está aqui? Eu não estou aqui, gente, para dar a minha palavra, a minha opinião, o meu ponto de vista. Não, eu estou aqui para expor para vocês o que a palavra de Deus diz. Eu sou apenas um arauto.
Eu só transmito, repasso o que a palavra diz. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. É a Bíblia que diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. E é a Bíblia que diz que o homem tem que amar a sua esposa e dar a sua vida por ela. É a Bíblia quem diz. Se eu obedecer esses princípios, eu vou viver um bom casamento. Se eu não obedecer, eu não vou viver um bom casamento. E tem mulheres que elas não se submetem na maior cara de pau. Eu já trabalhei de crediarista e eu via, às vezes eu ali vendendo, a mulher olhava o carrinho e a vizinha falando, mulher, tu não pega isso sem falar com teu marido. Ela disse, eu vou pegar, quem manda aqui sou eu. Eu vou pegar, você não vai pegar. Rapaz, fala com teu marido, não, eu vou pegar. E eu mulher, não, é um negócio de marido. Aí pegava lá a peça mais cara que tinha. Vendia. No dia da cobrança, o cobrador trazia de volta a peça. Só que antes disso, imagina o caos que não foi essa casa. A briga, a confusão que teve. O marido sem poder pagar. Ou sem querer pagar, não sei quais eram os dois motivos. Pode ser porque não pode e pode ser porque não quer. Não sei. Mas você acha que teve confusão? Com certeza teve confusão. Então, mulheres não comprem nada sem antes combinar com seu marido, sem ter a permissão dele. Amor, eu posso comprar isso? Amor, olha isso aqui, olha isso ali, olha aquilo outro. Tem que se submeter. E tem a questão dos filhos, que talvez fique para uma próxima ministração. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.